processo de seleção e recrutamento das bolsas de mérito do FTCH em 2025. As áreas de estudo selecionadas para a atribuição das bolsas de mérito do FTCH no ano 2025 foram cuidadosamente definidas em consonância com as prioridades estratégicas do Governo e com as necessidades específicas das diferentes linhas ministeriais. Este alinhamento visa assegurar uma capacitação sólida e eficaz dos recursos humanos, contribuindo diretamente para o fortalecimento institucional e o desenvolvimento sustentável do país. Tendo em conta as áreas de estudo priorizadas, que abrangem desde a formação de professores e técnicos nas áreas da agricultura, ordenamento do território, saúde, ciências marítimas, engenharia civil, eletrotécnica, mecatrónica, engenharia biomédica, até domínios emergentes como inteligência artificial, cibersegurança, nutrição, psicologia, turismo e artes, foram selecionados para a atribuição das bolsas de mérito países com reconhecida excelência académica nas respectivas áreas. Assim, as nações de destino escolhidas foram a Indonésia, a Malásia, Portugal e o Brasil, em função da qualidade do seu sistema de ensino e da relevância estratégica das suas instituições para a formação dos nossos quadros. O processo de seleção dos candidatos às bolsas de mérito tem início com a nomeação de um júri de seleção, composto por 5 membros, com representações institucionais diversificadas, garantindo transparência e rigor em todas as etapas do processo. O júri é constituído pelos seguintes elementos: o diretor executivo do FTCH, na qualidade de presidente do júri, o assessor executivo do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, a diretora nacional de Recursos Humanos do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico, a coordenadora dos Serviços de Administração e Finanças do FTCH e o chefe de unidade de gestão de recursos humanos do FTCH. Após a nomeação oficial do júri de seleção, dá-se início ao processo de abertura do concurso para a seleção e atribuição das bolsas de estudo. Inicia-se com a aprovação de abertura do concurso pelo júri de seleção. Neste momento, o júri procede à validação de 2 elementos fundamentais. Inicia com os procedimentos do concurso, que enquadram a constituição da equipa técnica e da equipa de avaliação, a definição dos critérios de seleção, o estabelecimento dos requisitos de elegibilidade, a organização do processo de avaliação e o anúncio e divulgação pública do concurso. E o cronograma dos procedimentos, em que enquadra a aprovação do calendário detalhado de todas as fases do concurso, assegurando previsibilidade, transparência e cumprimento dos prazos estabelecidos. Procedimentos de seleção e recrutamento. O processo de seleção das bolsas de mérito do FTCH decorre em 4 fases distintas, assegurando critérios de rigor, transparência e mérito. A primeira fase dá-se à avaliação documental, através da recepção e submissão da documentação pelos candidatos, da verificação e validação formal dos documentos apresentados e da seriação dos candidatos e aprovação dos que reúnem os requisitos para avançar para a segunda fase. Na segunda fase, a avaliação do conhecimento da língua, áreas de estudo específicas e entrevista dá-se através da realização de testes de proficiência linguística, escrita e oral, conduzidos por entidades externas ao FTCH. Em 2025, os testes foram aplicados pela LELI, pelas universidades acolhedoras e por docentes de língua portuguesa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. A aplicação dos testes de conhecimento nas áreas específicas de estudo, igualmente realizadas por entidades externas, com destaque para a colaboração com as universidades acolhedoras e com os docentes de língua portuguesa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Por fim, as entrevistas de avaliação individual, também em colaboração com as universidades acolhedoras e com os docentes de língua portuguesa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Na terceira fase, dá-se a avaliação da saúde física e mental, através da realização de exames médicos e psicológicos com o objetivo de garantir que os candidatos se encontram em condições físicas e mentais adequadas para frequentar os programas de estudo no exterior. Na quarta fase, dá-se a seriação final e aprovação dos candidatos admitidos, através da classificação final dos candidatos com base nos resultados obtidos nas fases anteriores e com a aprovação oficial da lista final dos bolseiros admitidos à atribuição da bolsa de estudo. Os anúncios relativos à abertura das bolsas de estudo são devidamente publicados nas plataformas oficiais do FTCH
incluindo o seu website institucional, bem como divulgados através dos órgãos de comunicação social, garantindo assim o acesso público à informação e à transparência do processo. Candidatos admitidos. Após a conclusão do processo de seleção, foram admitidos em 2025 os seguintes candidatos às bolsas de estudo, distribuídos por país de destino e áreas de formação prioritárias. Para a Indonésia, foram admitidos 35 bolseiros nas áreas de engenharia, ciência marítima, turismo e artes. Adicionalmente, 15 candidatos às áreas da saúde encontram-se ainda em processo de seleção e articulação com as entidades competentes. Para a Malásia, foram admitidos 55 bolseiros nas áreas de engenharia, eletrotécnica, mecatrónica, engenharia biomédica, inteligência artificial, cibersegurança, nutrição e psicologia. Para Portugal, foram admitidos 7 bolseiros no âmbito do Programa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, direcionados para a capacitação de docentes das instituições do ensino superior privado na área da língua portuguesa e outras áreas disciplinares. Para o Brasil, foram admitidos 34 bolseiros nas áreas de agricultura, formação de professores, ordenamento do território, bem como no programa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura para a capacitação de docentes das instituições do ensino superior privado com foco na língua portuguesa e demais áreas do ensino. Os candidatos admitidos são para os graus de licenciatura, mestrado e doutoramento. Após a conclusão do processo de recrutamento e seleção dos candidatos admitidos às bolsas de estudo, iniciam-se os procedimentos administrativos e burocráticos necessários para garantir a efetiva mobilidade dos bolseiros, conforme detalhado a seguir. Tratamento e obtenção de documentos essenciais, tais como passaporte, registro criminal, legalização dos documentos e assinatura dos contratos de bolsa de estudos. Processamento dos vistos de estudos junto às representações diplomáticas competentes. Inscrição e matrícula nas instituições do ensino superior de destino, realização de sessões de briefing e acompanhamento para a preparação e orientação dos bolseiros ao longo do processo e oferta de cursos preparatórios divididos em língua portuguesa para garantir a proficiência linguística necessária, formação nas áreas específicas de estudo, visando uma melhor adaptação e desempenho académico. Por fim, a última fase do processo consiste na partida dos bolseiros para os respectivos países de destino, conforme o seguinte calendário previsto para o ano 2025. Indonésia, entre os meses de setembro e outubro, Malásia, no mês de outubro, Portugal, entre os meses de setembro e outubro e Brasil, no mês de novembro. Isto representa o processo completo para a atribuição das bolsas de estudo do FTCH, um instrumento fundamental para o desenvolvimento do capital humano do nosso país, alinhado com as prioridades estratégicas do Governo e com a visão de progresso e excelência.